Convidamos o ilustríssimo senhor Dr. Bruno Grafino de Oliveira, representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para iniciar a sua palestra. Obrigado. Boa tarde, senhores, boa tarde, senhoras. Bom, agradeço o convite por estar aqui, é um assunto que nós gostamos muito. Descomissionamento é um assunto complexo, isso tem a beleza dele, mas ele tem um certo quê meio triste, né? Para alguns, porque é o fim de uma atividade, já para outros, oportunidade. Então, e assim a roda gira. Bom, não vou perder muito tempo aqui, porque o Mauro já passou alguma definição, mas basicamente há uma unificação do jargão descomissionamento entre os reguladores, que é toda aquela etapa que antigamente era chamada de desativação. Tá? Esses slides vão ficar disponíveis, então quem tiver interesse, é só por uma questão de economia de tempo, tá, gente? Ponto de partida para qualquer questão relacionada ao IBAMA, artigo 225 da Constituição Federal, que basicamente é um direito que todo brasileiro deveria conhecer, que é que todos têm um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E não é puramente uma atribuição do órgão ambiental cuidar disso, é um dever do poder público e da coletividade defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Isso é importante. Não conheço ninguém que esteja vivo que não coma, que não beba, que não respire, e nós nos preocupamos com a nossa descendência também com esse direito. O bom uso dos recursos naturais, não importa se eles são abundantes ou não, tem que ser bem geridos, porque senão ou falta, ou ele vai estar indisponível para as futuras gerações. Então precisamos sempre pensar nisso. Esse artigozinho, esse parágrafozinho que está destacado aqui embaixo, ele trata da recuperação depois da exploração mineral, que é uma obrigação constitucional. Não é uma questão de pura e simplesmente ideia técnica do IBAMA, isso é uma obrigação da Constituição, é um assunto que vai ter que ser abordado e não significa que ele é um assunto problemático. Garanto que muito pelo contrário. Muitas vezes a gente escuta frases que não são muito coerentes com a realidade, dizendo que o meio ambiente está no meio do caminho do desenvolvimento. Na verdade, se nós pararmos para pensar no estado de conhecimento do século XXI, não há outro caminho para o desenvolvimento senão pelo meio ambiente. Então, precisamos romper com velhas culturas e entender que o mundo mudou e que nós precisamos gerenciar os nossos recursos com inteligência. Tá, então, o IBAMA tem por missão proteger o meio ambiente, sim, assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, e o IBAMA ele deve ser uma referência na promoção do desenvolvimento do país. Não tem essa questão de ou IBAMA, ou meio ambiente, ou desenvolvimento. Apenas como o Nas Raposo me falou que o público era um pouco heterogêneo, eu trouxe essa informação de base que não é o IBAMA que decide sozinho, não é a ANP que decide sozinha, não é a Marinha do Brasil que decide sozinha. A responsabilidade é compartilhada, os entes interagem, e aliás é uma interação muito boa desde 2016, eu só tenho elogios para fazer, tá? Da autoridade naval, da autoridade ambiental e da autoridade reguladora da indústria. Cada um dentro da sua competência, respeitando seus limites, não há hierarquia entre eles, há colaboração. Uma questão que, infelizmente, se tornou um mito que quase virou verdade, porque as pessoas acreditavam nisso. Não tem arcabouço legal para o descomissionamento no Brasil. Uma verdade seja dita, a palavra descomissionamento não está escrita nos normativos. O que não significa que não tenha normativos que cubram descomissionamento. Aqui são só alguns exemplos, quem tiver mais curiosidade para saber do que eu estou falando. Informação técnica número 3 de 2019, feita lá pela nossa coordenação. Ela é pública para quem quiser saber. Infelizmente, a nossa intenção era colocar no site do IBAMA, mas teve um decreto da semana passada, vamos estudar como se faz essa publicidade, tá? Um decreto referente aos sites dos órgãos federais. Mas, de qualquer maneira, mesmo não estando no site, quem quiser, basta solicitar, porque ele é público. É só o primeiro documento de vários. Uma questão que é importante, também relacionada à ordem econômica, esse artigo 170 da Constituição Federal, trata da ordem econômica do Brasil, e está lá, item 6, meio ambiente, defesa do meio ambiente. Não tem conflito, não deveria ter conflito. Artigo 177 também. É engraçado que o biólogo da área ambiental vem falar tanto de Constituição, mas se não nos apoiarmos na lei desse país e fazer a Constituição valer, onde nós vamos parar? Então, constitui monopólio da União a pesquisa e a lavra de jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. O que isso significa? É da União.
e ela poderá contratar empresas estatais ou privadas para realizar as atividades de exploração e produção. O que segue ali é a lei que previu a criação das agências reguladoras, e aí quebra do monopólio e o novo tempo da exploração de petróleo no Brasil. Tradução: é bem da União, há regras para explorar, não é de qualquer jeito. Assim como quando chega o descomissionamento, essas regras são conhecidas e não é exatamente apropriado questionar as regras quando o campo perde economicidade. Então precisamos, como disse o Mauro, muito bem, descomissionamento não começa quando o campo começa a perder economicidade. Ele começa quando surge a ideia de começar um empreendimento. O descomissionamento começa na prancheta. O que nós vemos hoje de cenário atual, que está sendo modificado, a verdade seja dita, mas é o cenário de hoje, se os senhores me perguntarem. Existe uma obrigação de quem ganha um contrato, tá, de explorar da melhor maneira possível, ao máximo possível. Faz parte do contrato deles para explorar a atividade. Então, é justificável estender a produção ao máximo. Porém, infelizmente, junto com isso vem sendo deixado a preparação para depois. Esse planejamento precisa começar lá atrás. Isso é um problema do Brasil? Não. Isso é normal em boas partes do mundo. É uma fase da vida do empreendimento que já não está mais dando retorno e os custos são altos. Descomissionar custa muito caro. E todo empreendimento tem vida útil. Na concepção, talvez não seja possível dizer o dia lá que vai ser o descomissionamento. Não é uma bola de cristal. Porém, quando ele vai chegando, à medida que o empreendimento vai se esgotando, ele não é mais surpresa. Infelizmente, hoje ainda tratamos com decisões com forte viés econômico. Então, estamos trabalhando a mudança de cultura. Não é gastar menos de qualquer jeito, é gastar melhor. Por isso, a avaliação comparativa. Comparar cenários e ver os que fazem mais sentido. Tá? E a tentativa de se aliviar ou compartilhar responsabilidade, por favor, não tome essa frase de uma maneira pejorativa ou negativa contra ninguém. Não é isso. É porque eu precisava fazer isso caber no slide. Tá? O que acaba acontecendo? Um foco forte na responsabilização em vez de solução. É uma cultura orgulhosa, comum também, que nós precisamos buscar soluções que resolvam e não, se der errado, de quem vai ser responsabilizado. Aí deu. A gente tem que evitar o problema. Então, a palavra-chave é planejamento. Eu acho que a palavra que mais se repete em descomissionamento é planejamento. Quem sabe planejar bem, quem tem acesso aos melhores dados, tem realmente uma vantagem nesse negócio. Existem alguns desafios que são internacionais e se repetem aqui no Brasil também. Cultura de distância dos empreendedores entre os reguladores. Isso precisa realmente acabar. Se há um problema, chegue para o regulador antes de virar uma bomba, da bomba explodir. Depois de explodido, a gente tem que juntar os cacos. Então, por que não interagir melhor, se aproximar, uma relação melhor? Início tardio de tratativa, aquela impressão de que vai gerar uma expectativa de se aproximar de um regulador para falar da intenção. Pelo contrário, é melhor. Porque, novamente, antes que a coisa se torne um problema, começa a ser resolvido. Falta de transparência. Isso aí é cultural de forma geral. As pessoas têm o hábito de escrever, eu vou fazer isso, mas por que você vai fazer isso? Ainda falta esse segundo pulo. Não é uma má intenção, é um hábito. Falta de justificativas claras. Evidentemente, muito parecido com a de cima. Se eu vou fazer algo, eu tenho que ter um motivo claro por que eu estou escolhendo aquilo e não estou fazendo outra coisa. Quando eu escolho outras opções, que são evidentemente piores do que eu estou escolhendo, basicamente eu não estou explicando nada. A gente tem que lembrar que é um negócio pequeno, o mundo é pequeno, todo mundo se conhece e justificativas meio fracas são rapidamente identificadas. Esse último aqui não é um problema com relação do regulador, não. É um problema interno das companhias que reflete nos projetos. São problemas de documentação interna. Não é um problema do Brasil, é um problema mundial também. Inclusive, tem essa classificação aqui de quatro classes de informações que tratam, basicamente, isso é classificado assim. O que eu sei e o que eu precisava saber. Ali, sigla em inglês, como é utilizado internacionalmente, e avançando por uma questão de tempo. Mas quem tiver dúvida, vai ser um prazer responder. De forma geral, os projetos de descomissionamento, como foi dito por todo mundo antes, têm 3 frentes. Unidades estacionárias de produção, sistemas submarinos e poços. Aquelas 2 frases ali são mais ou menos o que tanto que o Mauro mostrou, quanto que o Edson mostrou, do que se espera que vai chegar para nós nos próximos momentos, a partir das idades dos empreendimentos. Ali tem uma lista de 64 plataformas com mais de 25 anos, 10 fixas e ainda temos 3 com pernas de concreto no Nordeste.
Basicamente, aqui, só a título de exemplo, alguns aspectos que são considerados na avaliação ambiental, aspectos de ordem estritamente ambiental, sociais e econômicos. Vejam bem que são aspectos, não são impactos. São coisas que são consideradas nos projetos que são avaliadas. Poços. Sempre é um terror. O que eu faço com poços? Como o Mauro disse, o projeto de descomissionamento do IBAMA não inclui poços. Por quê? A explicação é técnica. Nós temos uma coordenação que só trata de poços a vida útil inteira do empreendimento. Então, não é que poços não são tratados no descomissionamento. Eles são tratados o tempo todo numa coordenação especializada em poços. Intervenção em poços acontece o tempo todo. Não é uma exclusividade do descomissionamento. Sistema de ancoragem também é mais ou menos um ponto pacificado. Isso aqui é mais a título de exemplo, para as pessoas entenderem que não tem... O IBAMA está exigindo isso de forma intransigente. Não, tudo tem que ter um motivo, uma explicação razoável. Aqui, no caso, não costuma ser ponto crítico. Por quê? Quando se trata de FPSO, que é uma coisa muito comum de acontecer, ancoragem é através de estacas torpedo. Elas são cravadas lá. Estão abaixo do assoalho marinho. São primariamente de aço. Tentar recolher aquilo, apesar de teoricamente ser possível, vale a pena, do ponto de vista ambiental? Todo o risco associado, todo o custo, toda a possibilidade de um sucesso. Então, isso não é um problema. Isso aqui já é pacificado. Normalmente, estacas ficam, mas as linhas associadas são removidas. E aí entramos nas unidades estacionárias. Aqui é só um título de exemplo também. O Mauro já falou desses tipos, não vou voltar a eles. É exatamente a mesma coisa. A produção brasileira, hoje, à medida que ela foi avançando para as águas mais profundas, adotou o modelo dos FPSOs, que são navios que fazem a produção e armazenamento do óleo. Pela mobilidade, por serem navios com a cara clássica de um navio, são mais móveis e são menos problemáticos no descomissionamento. Basicamente, desconecta os sistemas e leva para outro lugar. Mas existem casos especiais. No Nordeste tem plataformas de perna de concreto, que vai ser um desafio. Vamos ter que conversar muito sobre isso. Plataformas fixas, não dá para fazer do mesmo jeito que a FPSO. Tem corte, transporte também, novamente, como o Mauro falou. Às vezes tem que cortar menor, cortar maior, soldar, preparar para descomissionar. Alguns pontos de atenção. Descomissionamento não é sinônimo de desmonte. Assim como foi dito que ele não é sinônimo de fim de vida do campo, ele também não é sinônimo de desmonte. Uma unidade pode ser reformada e levada para outra utilidade. Gestão de espécies exóticas bioinvasoras. Gostaria muito de falar nesse tema, mas eu já sei que meu tempo está acabando. Então, se alguém tiver dúvida, eu respondo. E só isso daqui já dá para falar umas 3 horas. Inventário norme tem norme, que eu sei, também colocaram na minha conta, não dá tempo de falar, infelizmente. O que eu posso dizer é, a autoridade responsável, CENEM, tá, e vão para áreas licenciadas. E aí são as coisas óbvias, resíduos de efluente de emissões oriundos de limpeza de sistema, a destinação de acordo com a legislação, se vai sair como navio, se vai sair como casco, se vai dar um novo uso. História de mandar a plataforma para aterro é lenda, isso não é aceitável. E não existe proibição nenhuma para emprego de portos e estaleiros nacionais. De vez em quando eu me surpreendo, porque o IBAMA está querendo interferir na navegação nacional. Nunca ouvi nem essa conversa nos corredores do IBAMA, isso é mito. Então não tem proibição para uso de portos brasileiros, não tem proibição para uso de estaleiros brasileiros, e o IBAMA não está se metendo na navegação. Não sei por que dizem essas coisas. Sistemas submarinos, que tem sido o ponto mais sensível da questão. Basicamente, falta informação. Não é que seja tão complicado assim a vida relacionada a isso. Tem faltado informação. Até o Mauro falou sobre a questão de flexíveis. Sim, flexíveis tem uma questão especial. Lei 9966 diz que eu não posso lançar plástico no mar. Flexíveis, boa parte dos flexíveis são polímeros técnicos que têm alto valor no mercado para ser reciclados. E eu também não posso deixar plástico no mar. Então, a ordem para flexível é recolhimento, sim. Só para atender a pergunta do Mauro. Eu fui o primeiro a fazer uma pergunta. Tá? Então, basicamente são assim os sistemas. Pelo padrão internacional, é remoção total, menos casos que caem na exceção. E as exceções são meio evidentes. Quando for tecnicamente inexequível, os riscos forem absurdamente altos, os riscos ao meio ambiente forem injustificáveis, os custos forem extremos. E tem uma situação que é quando o benefício da permanência superar o malefício. Tá? Confusão normalmente feita. Não trazer malefício não é sinônimo de trazer benefício. A gente tem que buscar sempre o impacto positivo, se algo for ficar.
Aceitar não remover não acaba com a responsabilidade. Como todos sabem, na legislação ambiental brasileira, todo impacto derivado da sua atividade, a qualquer momento, é seu. Tá? E pela resolução IMO-Alfa 672, a partir de 98, ninguém deveria lançar no mar algo que não teria a possibilidade de ser removido quando cessasse a serventia, mesmo que decidisse depois que era melhor permanecer, mas não deveria lançar algo que você não é capaz de remover. Questão de planejamento, prancheta novamente. Perguntas feitas com frequência, estou quase no finalzinho. Por que recolher essas estruturas se tem benefício ambiental duvidoso? Eu ouvi essa pergunta, isso me deu um calafrio, porque a gente não espera, às vezes, que num ambiente extremamente técnico alguém vai perguntar uma coisa dessa natureza. Por quê? Nenhum profissional da área ambiental que esteja querendo ser levado a sério vai fazer uma afirmação genérica dessas. Tá? Por quê? Cada caso é um caso, há soluções preferidas de acordo com estudos comparativos. Segundo, sem saber do que se trata, ou seja, sem conhecer as particularidades da situação, não dá para afirmar uma regra geral. Isso vai na contramão da prática internacional. Outra perguntinha, por que o IBAMA não cobra uma taxa do operador e deixa tudo logo lá embaixo? Já ouvi essa pergunta umas 10 vezes. A explicação é simples, é o seguinte: impactos ambientais não estão à venda no Brasil. O impacto tem que ser gerido conforme a lei, e a lei é bastante clara na ordem: evitar, mitigar, recuperar e compensar. Então não tem essa de taxa para largar duto lá embaixo. Vai? Bom, o que a gente espera no projeto? Primeiro, que seja um projeto. Pode parecer meio evidente, é lógico, né? Um projeto tem que parecer um projeto. Mas, infelizmente, as pessoas ainda estão aprendendo o que tem que dizer para o órgão ambiental. Então, às vezes, o projeto é só na capa. Isso é uma questão de aprendizado, vem melhorando muito. As informações têm que ser claras. Às vezes, a gente não consegue descobrir nem o que o operador está querendo. As decisões têm que ser fundamentadas em análise realista. Óbvio, não se começa a análise de trás para frente, do resultado para trás. Transparência. Ninguém, em nenhum país desse mundo, quer um caso Brent Spar número 2, que foi aquele em que o operador e o governo britânico resolveram que afundar o reservatório de óleo a 2,5 km de profundidade, caiu super mal para a opinião pública, ficou péssimo para o operador, péssimo para o governo, ninguém quer passar por isso de novo. Foi em 95, mas todo mundo lembra. Sem promessa no lugar de proposta, eu preciso saber o que vai acontecer, não é eu prometo solenemente um dia fazer isso, não, eu preciso saber o que vai acontecer, senão eu não faço avaliação de impacto ambiental. E eu preciso que seja algo que realmente dê para fazer e não diz o que a autoridade quer, pega uma aprovação e depois a gente vê. Isso não funciona assim. Tá? E discussão prévia, como diz a boa prática internacional. Ouça as pessoas, chegue a uma boa conclusão. Então, o que a gente espera? Benefício ambiental claro, não sem transferência de responsabilidades claras, benefício ambiental duradouro, visão ampla e integrada com a participação dos interessados, redução de impacto ao mínimo razoável, não existe impacto zero, e nem todo impacto é negativo, há impactos positivos, e redução de riscos também. Normalmente a ANP fala muito isso, acho que o Edson não falou pela pressa, mas decisões baseadas em risco levam a gente a dormir com mais tranquilidade. Então, vale mencionar que guideline é muito bem-vindo, mas não é norma, ou seja, o guideline não vai impor ao regulador, ao contrário, a norma que impõe ao guideline. Não se transfere competência de licenciar para o licenciado, a gente tem que fazer esse trabalho, não tem como escapar. De forma geral, também muito bem dito pelo Mauro, e eu repito isso, não faltam soluções no Brasil, não faltam mentes, não faltam profissionais capacitados. O que falta é eles saberem o que eles precisam para fazer. Para investir dinheiro numa atividade, a pessoa tem que saber qual é o risco daquilo ali. Se ela não sabe qual é o mercado, por que ela vai investir naquilo? Então, precisamos trazer a informação antes e mais clara possível para as pessoas se prepararem para isso. Ao não ter informação apropriada, quem perde é o meio ambiente, porque você não consegue executar os dispositivos da Política Nacional do Meio Ambiente. E a academia é importantíssima, e é importantíssima mesmo, precisamos valorizar a pesquisa, precisamos valorizar a formação de recursos técnicos capacitados, mas ela tem outro tempo. Eu, às vezes, preciso emitir um parecer em 15 dias, eu não posso esperar, às vezes, 1 ano a conclusão de uma pesquisa. Monitoramento ambiental, só para passar os sustos, é feito desde que existe licenciamento ambiental, não é novidade, é feito sob medida para o empreendimento. Eu preciso saber o que vai ser feito para poder desenhar o monitoramento ambiental. Sem susto, não existe monitoramento ambiental eterno, a gente procura tendências.
E desafios brasileiros são aqueles que, em toda atividade, a dificuldade de assimilar a diversidade de cenários, infelizmente, essa diversidade é tratada como problema, resistência, muita resistência mesmo a falar de temas sensíveis, como espécies exóticas bioinvasoras, recuperação ambiental e monitoramento, os mitos sobre recifes artificiais, excesso de rigor da Política Nacional do Meio Ambiente, o uso de portos e estaleiros, é mito mesmo, podem acreditar. Muita resistência em realmente incorporar meio ambiente na cultura da empresa, a gente ainda tem um viés muito para técnica ou custo, descomissionamento não é só técnica e custo, e esperar que o órgão ambiental faça o trabalho do especialista e tome as decisões do projeto. Nós não fazemos projetos, nós não executamos projetos, o projeto é do operador. Essa frase aqui que é para fechar, esse é o último, que eu já estourei meu tempo, acho que uns 2 minutos, essa frase famosa do Mencken: para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Como disse o Mauro também, citando o Mauro acho que pela 3ª ou 4ª vez, depois que o negócio apareceu, todo mundo acha que tem uma ideia melhor que a de todo mundo. Se a sua ideia é tão boa, coloque ela em prática, coloque ela no mercado, o mercado testa. Agora, o que não dá é vir com 10 pedras na mão para o regulador. Por que vocês não fazem isso como se a sua opinião não tivesse 200 técnicos envolvidos naquilo para tomar uma decisão? Então, respeito e lembrar que pode parecer, algumas coisas podem parecer simples, mas não tem absolutamente nada de simples, senão a gente já teria feito. Muito obrigado, gente. Opa, obrigado. Eu que agradeço.